Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, 17 de abril, sábado, estamos aqui mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em João, capítulo 6, versículos 16 ao 21, que diz assim: Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar e entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus, andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de ontem eu tinha falado que durante alguns dias nós vimos a respeito dos evangelhos Jesus falar sobre o novo nascimento e, portanto, se referindo ao batismo. E que esses dias nós iríamos refletir muito sobre a Eucaristia, né? Jesus como que iria nos dar uma formação sobre a Eucaristia. O Evangelho de hoje, ele é como que uma preparação para o discurso que Jesus faz nesse capítulo 6 sobre o pão do céu, o pão da vida, que é Ele mesmo. É importante esse detalhe. Esse Evangelho de hoje quer nos preparar para isso, para o discurso que Jesus realiza sobre o pão da vida. Mas enfim, esse evangelho de hoje ele é cheio de detalhes importantes e profundos até. E eu começaria até dizendo para você: nunca queira enfrentar as tempestades da vida sem Jesus. Sem Jesus. O evangelho começou dizendo: veja os detalhes, que às vezes nos passam despercebidos. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Veja, já estava escuro. Olha o detalhe. Ao cair da tarde, já estava escuro, portanto, noite. E noite significa trevas, né? Trevas. E continua: e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Portanto, eles subiram na barca e foram para o outro lado do mar de Tiberíades sem Jesus. Nunca queira sair na sua barca, enfrentar as tempestades, os ventos fortes, sem Jesus. Jesus ainda não tinha ido ao encontro dele. Olha o que diz o Evangelho. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Meu povo, sem Jesus não dá. Sem Jesus a gente não aguenta os ventos fortes, o mar agitado da vida, problemas, sofrimentos, enfermidades, tantas situações que sopram contra nós para querer virar a nossa barca. Então, sem Jesus não dá. Eles foram sem Jesus. Sem Jesus não dá. Convença-se disso. Convença-se disso. Mas Jesus, diz o Evangelho depois, os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros. Qual a distância que você caminhou sem Jesus, hein? Que você se aventurou a ir sem Jesus? Por quanto tempo? Por quanto tempo? Enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E o que foi que aconteceu? Ficaram com medo. Mas aqui a gente vai começar a perceber como que uma teofania ou uma cristofania. O que significa isso, Pai? Jesus aqui, ele vai revelar para os seus discípulos
a sua divindade. Ele vai revelar aos seus discípulos a sua divindade. Primeiro, caminhando sobre as águas. Já é o primeiro ponto, o primeiro sinal. Caminhando sobre as águas. E depois, quando os discípulos ficam com medo, Jesus disse: sou eu. Esse sou eu nos faz pensar justamente naquela passagem do Êxodo, no capítulo 3, quando Deus, falando com Moisés, Deus vai dizer qual é o seu nome. Eu sou. Eu sou. Quando perguntarem o meu nome, dizei: eu sou. Eu sou aquele que sou. No Evangelho hoje, Jesus está dizendo: sou eu. Sou eu. Jesus mostra a sua divindade para os seus discípulos. Ele mostra a sua divindade e diz: sou eu. E, portanto, ele conclui: não tenhais medo. Jesus também hoje vai ao teu encontro. Jesus vai ao teu encontro. Você que está enfrentando tempestades, você que está sentindo os ventos fortes soprarem contra você, contra a sua barca, a barca da sua vida, não se desespere. Jesus, ele vai ao teu encontro. E Jesus hoje diz para você, essa palavra é para você. Jesus te diz: sou eu. Não tenhas medo. Eu estou aqui, não tenha medo. E que você se una a Jesus. Que você creia em Jesus, que é esse Deus que acalma o mar, que caminha sobre as águas. Esse Jesus que é Deus e que vem em nosso socorro. Que vem em nosso socorro. Queridos irmãos e irmãs, que hoje Jesus possa ir em teu auxílio. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu não sei se você hoje se encontra em meio a uma tempestade, uma grande tempestade, eu não sei. Eu só sei que você não pode mais caminhar sozinho. Eu só sei que você não pode mais enfrentar as tempestades sozinho. Não faça isso. Una-se a Jesus. Ele tudo pode fazer. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele tem o poder de caminhar sobre as águas. Ele tem o poder de acalmar as tempestades. Ele tem o poder de não te deixar perecer no meio dessa tempestade toda. Ele vai te ajudar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.